Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fcast. Dentro desse canal aqui do YouTube, a gente tem o prazer de receber diversos empreendedores, diversos empresários para contar um pouco da sua história, contar um pouco da sua jornada e contribuir na nossa vida, né? Eu estou aqui muito para aprender. Inclusive, essa semana nós recebemos delegado, recebemos polícia, recebemos empresários, recebemos pessoas que sempre vêm agregando muito conhecimento para a gente. E hoje, muito especial, estou trazendo aqui Alan da Finanças. Prazer, irmão. Opa, prazer. Seja muito bem-vindo para falar um pouco sobre finanças. Isso. E a gente sabe aí que finanças é importante tanto para o empreendedor, como para o empresário, como para o CLT, Isso. como para o desempregado, como para tudo. E eu já quero começar ali debatendo um pouco com você esse bate-bola sobre a população que está endividada. Sim. Né? A gente sabe ali que a população está apertada e você falando sobre finanças, logicamente tem a parte da população que tem condição de fazer e tem a parte da população que acredita que não tem como fazer. Qual é a sua visão como especialista? Já iniciando aí já com tudo. Essa parte de endividamento, e a gente sabe que 80% da população está endividada. Né? Endividada, entenda que tem uma dívida a pagar. Né? Certo. Algumas delas não conseguem pagar as dívidas, e aí é o que é o pior, né? Que rola a dívida e depois vai ter que se comprometer com juros altos. E outras pessoas até conseguem pagar, mas se manter em dívida não é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Né? Quem diria, meu pai, que o melhor é pagar à vista, não ter problema nenhum com devendo a ninguém e seguir a vida. Mas quando você fala de dívida aí, a gente entende que é a parte de educação financeira. A gente não tem esse estudo dentro da faculdade e nem em nenhum colégio que a gente vai. A educação financeira básica, de você entender os números, como é que você paga boleto e ainda sobra dinheiro, como é que você trabalha e faz o dinheiro sobrar para você conseguir crescer na vida. E o que a gente vê é ao contrário, as pessoas começam a gastar mais do que pode e começam a se endividar. Essa parte de endividamento a gente vai tocar aqui em algumas fases que a gente vai falar sobre isso, que é o meu público-alvo hoje é a pessoa que até tem dívida, mas ela tem uma renda alta maior. Não é aquela pessoa que tem pouco dinheiro e tenta fazer mundos e fundos e aí não dá, tá? A pessoa que tem uma dívida até pagável, mas ela tem alta renda, ela consegue crescer e alavancar patrimônio da forma que eu vou ensinar aqui. Eu sou um mentor financeiro, lá no meu canal Alan das Finanças. Eu ensino muita gente a fazer isso. Isso já faz uns 5 anos, foi da pandemia para cá. Eu era empresário no segmento de eletrônica, ainda sou, né? E sentia a necessidade de como é que eu vou comprar o tempo lá na frente? Como é que eu vou comprar o futuro? Nesse momento eu já investia em algumas corretoras de investimentos que surgiram ali em 2017, 2018, entre elas a famosa XP, e entre outras, né? E eu entendi que, durante a pandemia, eu podia parar de ser empresário, mas eu tinha que ter grana lá na frente. Como é que eu faria isso, né? Dali em diante. Aí comecei a aprender muito sobre investimento. Aprendi tanto que hoje eu ensino sobre investimento, mentoro pessoas sobre investimento. E o que a gente vai falar daqui em diante é como é que o cara sai da fase que ele até pode estar endividado ou ele ganha alta renda e não sabe crescer o patrimônio dele, não sabe ter um futuro planejado da forma que eu vou planejar aqui com você nesse podcast. Que legal, velho. Vamos lá. Primeiramente, eu fiquei com uma dúvida aqui, tá? E inclusive eu queria aprender até com você, te ouvir. Eu já vi pessoas falando que a riqueza ela não é pelo faturamento que a pessoa faz, é pelo dinheiro que sobra. Isso. Essa filosofia é verdadeira mesmo? Porque, por exemplo, se tem uma pessoa que fatura 100 mil e sobra 5 mil, e tem um cara que fatura 50 e sobra 30, quem realmente tem um poder de aquisitivo maior? Essa é uma teoria empresarial, né? Que se diz muito. Não importa o quanto a sua empresa fatura, importa o lucro que você tem. Trazendo isso para a vida pessoal, não importa o quanto você ganha. O que importa é o quanto você consegue fazer as suas economias caberem no seu bolso, sobrar dinheiro e aí você conseguir investir. Quando você investe, você vai passando por fases. A fase 1 é o que a gente está falando aqui agora. Tentar se planejar, tentar arrumar despesas, tentar fazer com que o dinheiro sobre, tentar pagar as dívidas que a gente falou desde o início, para que daí em diante você agora eu estou com fôlego, o que eu faço? Quando o dinheiro sobra, que o ideal seria sobrar mais do que 20% do que você recebe, aí você se pergunta, como é que eu vou fazer para esse dinheiro crescer? E esse questionamento que eu resolvo lá no meu canal Alan das Finanças e resolvo as pessoas que vêm até a mim. Eu ensino a pessoa a sair do mero conhecedor de poupança, de investimentos básicos, a ir para a Bolsa de Valores, fazer o seu dinheiro multiplicar de forma
controlada e moderada, né, segura, assim dizendo, até você conseguir alavancar esse patrimônio e reduzir seu tempo de aposentadoria, que foi o que eu fiz lá no início. Eu reduzi o meu tempo de que eu queria me aposentar. Hoje eu estou com 46 anos, na época eu tinha menos do que 40, e pensava assim, caramba, se quando eu chegar com 50 anos eu vou ser empresário falido ou eu vou ser empresário que não tem dinheiro, o que é que eu vou fazer agora? Eu preciso ter dinheiro guardado. E aí foi que eu comecei a me planejar financeiramente. Tá. E quais são esses passos aí? Vamos falar agora, assim, eu gosto de exemplo, tá? Uhum. Eu sou uma pessoa que eu sempre vou perguntar sobre exemplos. Então, dá um exemplo para eu conseguir tangibilizar o que você está falando. Pronto, vamos lá. No primeiro passo, que é a primeira fase, entenda como planejamento financeiro. Tá. Eu vou fazer literalmente um raio-x da sua vida. Quando a gente tira um raio-x, a gente não vê os ossos lá, não é essa imagem que a gente tem? Bom, ali a gente consegue perceber o que é que está quebrado ou não. Se eu fizer um raio-x hoje na sua vida financeira, eu vou conseguir entender o que é que está ruim ali, o que é que está quebrado. Basicamente, você vai pegar um papel e uma caneta, se eu fizesse agora um exercício com você, e listar para mim quais são as suas receitas e quais são as suas despesas. Daqui a gente começa a enxergar um mundo que talvez você não esteja enxergando hoje. Caramba, o que é que eu posso fazer disso aqui, fazer sobrar mais dinheiro? Qual é a despesa que eu consigo reduzir? Qual é o nível de controle que eu preciso ter para que esse dinheiro sobre? Não sei, você é casado, né? Estou vendo aqui pelo anel na mão. Eu também sou, mas eu não uso ainda. Às vezes você sai para um shopping com a esposa ou com a família e gasta muito mais do que você imaginou do que você queria. Nossa, só um exemplo aqui. Uma vez eu peguei, esse experimento é bem legal. Eu peguei o extrato bancário, coloquei na IA e falei onde meu dinheiro está indo muito. Isso é um planejamento financeiro. Cara, eu tava gastando R$2.400 só de lanches na rua. É isso aí. E tem gente que se perde com lanche, se perde com shopping, se perde com roupa, se perde com mercado, vai para o mercado sem lista. Eu sou um cara que leva o lixo para o mercado. Vai para o mercado sem lista e sai de lá gastando o dobro do que ele iria gastar se ele fosse só fazer as compras normais de casa, né? Obviamente que tem horas que a gente também precisa viver um pouquinho, né? A gente vai para uma festa, um São João, uma coisa assim, a gente quer se arrumar melhor, a gente quer fazer uma coisa diferente. Sim. Mas não dá para você ser assim a vida inteira. E entenda planejamento além das suas despesas. Você é um cara que precisa viajar, que precisa pagar seu plano de saúde. Então, tudo isso tem que estar arrumadinho de forma que você consiga entender. Pô, isso aqui está arrumado. Se isso não estiver arrumado, não adianta você passar para a fase 2, que a gente vai falar aqui agora, que é a fase onde você começa a reservar dinheiro, a guardar dinheiro, para você começar a pensar em ter um futuro melhor financeiro. Então, fase 1, planejamento, raio-x, despesas e dívidas. Isso tudo tem que estar bem claro. Se não tiver claro, você não passa para a fase 2. Tem uma frase espiritual que eu vou falar que resume tudo isso. Deus nunca vai multiplicar o caos. Isso, exatamente. Deus só dá a bênção da multiplicação quando está tudo alinhado. Perfeito, é isso aí. Em uma vida desarrumada, que a gente está falando aqui agora, a pessoa fica perdida e não sabe por quê. Ela fica, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Aí, aquelas frases célebres, né? Morro, fica tudo aí, porque ela quer gastar mesmo, né? Ela não está pensando em economizar. E as pessoas, quando entram nesse nível aí, é o que a gente vê, essa dívida de 80%, que não consegue se pagar. Às vezes, até ela conseguiria fazer isso se ela conseguisse antecipar esse planejamento um pouquinho. Aí já deixou crescer demais, aí vira uma bola de neve, não consegue mais reter onde está esvaziando. As pessoas que têm alta renda, a gente pensa que não, mas as pessoas que ganham muito dinheiro, empresários, engenheiros, arquitetos, médicos, também tem esse problema. Às vezes o cara tá super luxando, virou médico, já quer comprar um carro super importado, já quer morar num apartamento que não pode, já quer seguir a vida de um médico que já está lá na frente, ele agora está querendo fazer desde o início, ele não poupa, não faz nada do que a gente está tentando ensinar aqui agora, e lá na frente ele vai ser um cara enrolado também, do mesmo jeito que a pessoa que ganha muito menos e não consegue progredir financeiramente de forma que ele vinha passando pelas fases e alavanca o patrimônio dele para ele viver do patrimônio que ele criou. Legal, velho. Então a primeira fase é planejamento. Segunda fase. Na segunda fase, você já tem dinheiro sobrando, eu vou fazer você reservar parte desse dinheiro para que a gente fala de segurança ou reserva de emergência. Esse dinheiro guardado em aplicações que pelo menos rendam acima da inflação, né? Que senão você está perdendo dinheiro. Saca esse negócio de inflação e juros? Não. Deixa eu te explicar. Hoje, o nosso país é um país emergente. Se a gente vivesse Estados Unidos, Japão, lá é um pouquinho mais controlada a inflação. Porém, devido à pandemia para cá e essas guerras acontecendo no Oriente Médio, também eles estão com a inflação, que é o aumento de preço. Então, a gente ainda é um país emergente, a gente precisa de muita coisa globalizada. Muita coisa que está em volta da gente aqui não é feita no Brasil, é feita fora. Então, tudo que a gente compra no dólar. O dólar está caindo agora um pouquinho, está em R$5 o dólar, mas já teve a 6. Então, isso quer dizer o seguinte, se seu dinheiro não for bem guardado, que pelo menos corrija a inflação, você está perdendo dinheiro ao longo do tempo.
Então, uma calça hoje que você comprou por R$100, se esse dinheiro não está aplicado, sobrou dinheiro, mas ele não está aplicado, para você comprar essa mesma calça o ano que vem, essa calça já custa 110, 120, 130. Eu faço nessa segunda fase o seu dinheiro, pelo menos, ser reservado e ser corrigido acima da inflação. Que é o que a gente chama de IPCA+, ou render acima da taxa CDI, que a taxa CDI hoje é a taxa de juros parecida com a Selic. Que a Selic quem determina é o governo, a cada 45 dias na reunião do cupom. E eu vou lhe ensinar, e agora você está olhando para mim, talvez você esteja um pouco perdido, como você investir esse dinheiro, pelo menos para ele render mais do que a inflação. Aí você tem a garantia de que Alan me ensinou lá na fase 1, ele agora vai me ensinar na fase 2 como é que esse dinheiro fica guardado, e eu continuo com o potencial de compra desse dinheiro, ou seja, ele está rendendo acima da inflação, para que eu consiga progredir para a fase 3 e para a fase 4. Aqui na fase 2 eu estou falando em reserva de emergência, que a gente acabou de falar aqui, você guardar dinheiro e ficar tranquilo que você tem dinheiro guardado para se precisar. A gente está falando em segurança patrimonial, seguro de vidas. Muita gente não se preocupa com isso, seguro de vida pessoal, seguro de vida do próprio patrimônio que ela construiu. Às vezes pega fogo, né, do nada, explode, como a gente viu alguns casos aqui em Salvador. A própria previdência privada, eu não sou muito a favor porque não rende muito, mas é uma previdência privada. Você hoje tem a previdência do INSS, se você for um CLT, mas se você for uma pessoa autônoma, ou você vai reservando dinheiro, ou você faz uma previdência privada, que ela se comporta muito parecido com a previdência pública, que é o INSS. E você precisa pensar lá na frente. Eu daqui a 30 anos, qual o dinheiro que eu vou ter para usar dele? Então essa reserva e essa proteção e essa coisa colocada dentro de um pensamento que lá na frente você ainda tem dinheiro, você consegue reservar ele, consegue ter a garantia dele, é o que eu quero fazer na fase 2. Então, a fase 1, eu arrumei a casa, deixei dinheiro sobrando. Você nunca imaginou em ter dinheiro sobrando ao passo de ir para a fase 2, que é um dinheiro onde você reserva, onde você guarda, onde você planeja futuro, onde você tem uma segurança, onde você se mantém estável. Ali você já está com a cabeça dizendo assim, pô, agora a Alan me deixou numa situação confortável. Só para tangibilizar o exemplo que você deu, e mostrar também que entendi, né? Eu alugo o carro, tenho uma locadora. Massa. E aí eu não consegui fazer um reajuste esse ano no aluguel, né? Isso. Porque o preço de combustível, essas coisas eu não consegui reajustar. Ia ficar complicado para quem está alugando com o seu carro lá. Exatamente. Aí é a famosa IPCA, né? Você tem que corrigir. Não consegui reajustar. Aí eu fui comprar um pão delícia na Praça do Imbuí ali, né? Aí quando eu cheguei na Praça do Imbuí, o pão delícia era 3, o pessoal aumentou para 4. Aí eu virei para minha esposa e falei, nossa, como é que eu vou agora? Adeus pãozinho, porque o pãozinho aumentou 33% e o meu carro continuou o mesmo valor. Então eu já tô ali perdendo, né? Não é o mesmo R$600 que eu tô recebendo por semana desse carro, não é o que há um ano atrás. Essa sensação é a sensação de empobrecimento mesmo, tá? Se você considerar, por exemplo, essa atitude que você acabou de falar, esse exemplo, daqui a 5 anos e você não corrige seu carro, você vai ver que o mercado está muito mais caro e você está rendendo muito menos com os carros alugados. Você, e agora? O que é que eu faço? Você tinha que render dos dois lados. Aqui eu ensino você a render investindo, né? O que sobrar, eu não sei como é que é a sua operação de locação de carros, mas se essa grana sobra hoje, eu ensino você a colocar ela aplicada de forma que ela renda acima da inflação e ela te dê a possibilidade de você não perder poder de compra. Aí você tem ela guardada, segura, sem problema nenhum, e te dando poder de compra para você poder subir para a fase 3. Que massa, velho. E qual é essa fase 3? Fase 3. A fase 3 a gente vem para a parte do crédito. Quem tem fluxo financeiro, quem tem bom salário, ou quem é empresário, tem um bom prolabore, quem consegue reservar a grana, quem está estável, isso vai ser demonstrado no seu imposto de renda. Está lá, está claro. Todos os números estão claros. Obviamente que para quem faz imposto de renda certinho, tem que fazer. E eu até acho que tem que ser feito da forma rigorosa mesmo, porque o leão que muita gente tem medo, que é imposto, enfim, beleza, a gente paga imposto caro no Brasil e tudo mais. Mas se aquilo ali não tiver ajustado ao passo de você demonstrar isso para um banco, o banco não vai te enxergar. Então, se você quer mentir muito no imposto de renda, até para se livrar de alguns impostos, você está diminuindo a sua possibilidade de ter crédito no mercado. Então, se você quer ter crédito no mercado, faça tudo certinho, alinhe seu financeiro, alinhe seu planejamento, faça a reserva financeira aqui da fase 2 e venha a parte do crédito. A parte do crédito é o seguinte: além de mentor financeiro, eu sou também especialista em consórcio. E eu até queria que a gente falasse um pouquinho mais aqui sobre consórcio, que é um tema que eu gosto bastante. Trabalhei com consórcio 3 anos. 3 anos. Então você vai entender o que eu vou falar aqui fácil. Possivelmente quem te procurava lá na área do consórcio é quem queria adquirir um bem, não é isso? E as pessoas usavam muito consórcio para ser uma poupança forçada. Só que aqui eu não estou usando consórcio para ser uma poupança forçada. Eu estou usando consórcio como uma ferramenta de você poder
trazer crédito e alavancar o patrimônio. Ou seja, dentro de uma possibilidade de você ter crédito no mercado, seja ela com financiamento, home equity, já ouviu falar em home equity? Refinanciamento. Refinanciamento do próprio bem, né? Do próprio, no caso, o patrimônio, se você tiver um carro ou um imóvel, um apartamento, uma casa. Você tem as linhas de crédito também, de cooperativa, Sicredi e outras diversas. Você tem as linhas de crédito de consórcio, né, que eu estou falando aqui agora. Essas linhas de crédito que estão disponíveis é para você pegar elas e usar de forma inteligente. Muita gente quer pegar e usar de forma burra. Comprar carro porque acha bonito, aí financia um carro bacana. Quer trocar de apartamento só por trocar, não tem objetivo nenhum. E aí, você pegando um crédito que seja um crédito barato e que você adquira um bem para ele alavancar seu patrimônio, que a gente vai entender aqui já já, você está usando a forma inteligente de usar o crédito. Lá no consórcio, que é onde eu vou dar esse exemplo bem grande aqui, muita gente quer se enrolar com o consórcio, no sentido de ficar pagando parcela, para ver se consegue pelo menos adquirir um bem. Aqui eu estou usando o consórcio para alavancar. Quando você vendia consórcio, eu acho que você fazia essas perguntas direto lá às pessoas. Quanto você pode pagar de mensalidade e quanto você pode dar de lance. Não é isso? Isso, a gente era, na verdade, do SDR. A gente fazia pré-venda para passar para o vendedor. Massa. Era isso mesmo. Mas você tinha que saber se aquele cara tinha a possibilidade de chegar lá na frente para um closer, né? Que é depois do SDR, para vender aquele consórcio para ele. Depois até quero ouvir um pouquinho mais sobre isso. Aqui, como você é um cara organizado e eu organizei sua vida, eu sei que você tem capacidade financeira para isso. Eu sei exatamente o quanto de parcela você pode pagar, eu sei exatamente o quanto você pode dar de lance, porque a gente está seguindo junto aqui, e eu vou te ensinar a você pegar o consórcio para alavancar. Vamos dar um exemplo de alavancagem simples aqui. Hoje você tem um crédito através de um imóvel, de um consórcio, onde você pode comprar um imóvel. Esse crédito você não pagou ainda os 100% dele, obviamente, porque você fez um consórcio e deu o lance para você antecipar esse crédito. Quando você antecipa esse crédito, você tem o direito a comprar o bem. Isso. Quando você compra o bem, esse bem pode ser um imóvel. O imóvel hoje, ainda mais nessas teorias de estúdio, que você pode alugar para Airbnb, ele se autopaga. Então, você pagou parte do bem com o consórcio ou com o financiamento, e essa parte do bem começa a ser paga por outra pessoa, que é a pessoa que está alugando o seu imóvel, que você está alugando dentro da Airbnb, você está tendo renda através de um aplicativo que tem uma força grande. Airbnb e outros diversos que tem aí agora surgindo, né? Book e outros vários. Tem até um em São Paulo agora muito forte. Então, isso é uma maneira de você alavancar patrimônio. Entenda, eu fiz você reservar dinheiro, eu fiz você entender como é que o seu dinheiro funciona e eu te trouxe agora para o crédito. Na hora que eu te trago para o crédito, eu te abro a visão de que você pode ter um patrimônio que vai se autopagar. E esse autopagamento vai te alavancar lá na frente, porque ele vai demorar para se pagar, vai demorar 20, 30 anos, talvez até menos. No máximo 30, né? Que hoje o financiamento é 30 anos. E você vai ter aquele bem dentro do seu patrimônio. Aí você me pergunta, Alan, esse bem dentro do meu patrimônio é importante para mim? Lógico que é importante. O patrimônio não é só o que você tem de dinheiro na conta, não. O patrimônio é o que você tem somado. Tanto ele liquidado, como ele ainda a pagar, que é a dívida que você tem. E aí você alavanca patrimônio. O consórcio, eu faço lá de duas formas. Na sua época, não sei se você ouvia sobre isso. Hoje, o consórcio, muito receio que muita gente tem é de comprar um consórcio, começar a pagar parcela e não ser contemplado. Isso. Porque a pessoa, eu vou ter a sorte de ser contemplado se eu não for um cara sortudo, não é? Ou o lance também está muito alto. Ou o lance está muito alto. Pronto. Com base no que eu faço de estudo em cima dessa pessoa, e eu sei mais ou menos que a pessoa já me falou ali, você era um SDR e você ouviu isso dele, né? Eu coloco isso hoje dentro de uma ferramenta de IA e ela procura dentro de várias administradoras qual a possibilidade que tem de você ser contemplado e em quanto tempo. Então, já digo para você hoje, se você vier com números e o patrimônio que você quer comprar, a possibilidade que você tem de fazer essa aquisição em quanto tempo. Com essa possibilidade de aquisição em quanto tempo, eu estou planejando, de fato, uma aquisição a longo prazo. E essa aquisição entra aqui no meu pensamento da quarta fase. Porque eu vou chegar para você, Alex, e vou dizer, Alex, tá vendo que você tem crédito no mercado? Você tem crédito até porque você tem patrimônio, se você já tiver um imóvel aqui, né? Você tem um patrimônio, você pode fazer um home equity, você tem um consórcio, você pode até mesmo recomprar seu próprio imóvel. Você tem um consórcio que a gente pode fazer aqui agora, e daqui a 6 meses, 12 meses, 20 meses, a gente contempla ele e adquire um outro patrimônio. Eu vou falar aqui no final, vou te dar exemplos de como você pode fazer uma escadinha de patrimônio, tá? Com o próprio dinheiro que você tem hoje. Muita gente deixa o dinheiro parado no imóvel, está ali paradinho e acha que é porque eu comprei à vista, é meu, eu não quero tirar daqui o dinheiro dali. Mas ela podia ter 3 imóveis no lugar de um.
Já pensou sobre isso? Não. Não. Eu vou fazer se você pensar sobre isso. Então, eu faço o crédito acontecer no seu pensamento aqui agora, é a terceira fase. Eu faço isso ser entendível, que uma dívida boa é a dívida que constrói patrimônio e você começa a alavancar patrimônio com esse pensamento. O Alan me organizou financeiramente, me jogou para ter um pensamento de investidor. Você já tem, né? Porque você aluga carro. Uhum. Agora me fez um pensamento. Não sei se você compra seus carros todos financiados ou você usa tudo à vista. Mesclado. Mesclado, é. Você já entendeu que você pode alavancar Isso. e alugar o carro para deixar alguém Para pagando. alavancar a vista não tem como, não. É isso. Então, isso é uma alavancagem patrimonial com um carro, né? E aqui a gente faz a alavancagem de patrimônio com o imóvel porque o imóvel é mais estável. Ele tem o carro ele desvaloriza, o imóvel ele valoriza, né? O carro você me falou sobre a dificuldade de reajustar. No imóvel você reajusta isso facilmente. Obviamente que a gente está falando de imóveis mais caros e a pessoa tem que ter o poder para pagar o aluguel que você cobra ela ali. Mas a gente está falando também em você ter grana para comprar imóveis de lançamento. Muita gente não faz isso e não entende como é que compra imóvel de lançamento. Você já ouviu falar da tabela zero? É o pré-lançamento, né? Pré-lançamento, tabela zero. Isso. Você comprar na tabela zero, muito mais barato. Você entra no fluxo dele ali para pagar só as parcelas iniciais. E lá na frente você pensa em financiar e deixar ele com alugado ou você simplesmente vende antes de entregar. Você tem a construção, você até pode usar seu crédito, seu poder de crédito. A gente está fazendo aqui uma alavancagem com um motor é um motor de alavancagem de crédito. Quando eu chego no crédito, eu estou lhe dando motor. Eu estou lhe dando a possibilidade de você seguir podendo ter, com certeza, um fluxo, um pagamento que você vai conseguir bancar. Aí eu vou lhe dar a possibilidade de você entrar em construção. Hoje você já pensou em construção ou não? Não. Hoje você tem a possibilidade de reformar, de construir ou reformar com o crédito tanto de consórcio como de um bem que você tem que você pode fazer o home equity nele. Fazendo isso aqui, ó, o dinheiro na construção você ganha muito mais, né? Aí você tem que ter um conhecimento mais de engenharia civil, como você constrói aquilo ali para depois você vender. Mas o que a gente chama dentro do mercado de reforma de imóveis é o house flip, né? Você comprar mais barato, você reforma ele e vende. Isso tudo você faz com dinheiro de crédito. Você não precisa ter dinheiro à vista. Você chega para o banco e diz, cara, eu tenho um fluxo, eu tenho um crédito, está aqui o meu imposto de renda, eu tenho um patrimônio que eu posso deixar como garantia se você quiser, eu tenho um crédito guardado, tenho um investimento em aplicações que também serve como garantia. Só para você ter ideia, eu aluguei alguns carros agora, que eu também faço isso que você faz, com o crédito que eu tenho do meu investimento em IPCA mais 2040. Eu coloquei esse investimento como guardado para 2040, eu tirar ele, que é o IPCA mais... Estava dando quase 8%, isso é massa, é uma taxa de juros bem alta. Eu cheguei para a XP e disse, me dê esse dinheiro emprestado, que eu vou comprar um carro. A XP, não, tudo bem, a garantia está aqui. Se você não me pagar, eu liquido essa operação e trago para mim. Então... Note que você virou um cara agora que tem crédito, você consegue adquirir crédito para poder alavancar patrimônio. E aí você usa isso para reformar imóvel. Você compra um imóvel financiado, faz toda a operação de reforma dele, de mexer em layout, aí você tem que se envolver com a galera de engenharia civil, a gente tem parceiro para isso. Reforma, deixa ponto de venda que vai valer pelo menos 80% a mais do que você comprou, e esse é o melhor imóvel que a gente tem hoje, tanto é assim como é leilão. Também a gente compra um imóvel para reformar em leilão e vende. E aí você vai vender e liquidar a operação. Essa liquidação de operação chama de interveniente quitante. Alguém que comprou de você liquida a operação sua de financiamento. Você paga os juros, sai da operação, sai com lucro e você segue sua vida. Essa é a maneira também de você alavancar. Usina solar, já ouviu falar? Já. Então, usina solar hoje dá um rendimento fixo mensal, a gente chama de autopagável, né? Que é parecido com um imóvel, né? Tudo bem que imóvel pode ter ali uma vacância, né? A pessoa não está alugando em algum momento, ou então se você aluga por short day, pode ser que em algum momento do ano seja menos sazonal do que outro, e ele fica com a vacância, que você tem que medir essa vacância ao final do ano, né? Mas a usina solar não tem essa história. A usina solar você botou lá, ela é sua, você aluga por um contrato que tem validade mínima de 5 anos, e aquela grana é certa. Ou seja, você está construindo um patrimônio que é uma usina solar, é sua, ela está se autopagando porque você financiou com um crédito que você construiu dentro do mercado, de forma que você veio aqui entendendo o que eu falei para você e veio fazendo todas as técnicas possíveis. Essa usina vai se pagar com o próprio aluguel que você fez dela e você tem um patrimônio na mão que você vai dizer lá na frente o seguinte, ou eu vendo esse patrimônio, vou torrar o dinheiro, vou usar ele, já estou ficando velho, não quero deixar para herdeiro, né? Eu não vou deixar para herdeiro, ou aquilo ali virou uma renda passiva para você. Então, quando eu falo aqui lá na frente, que se você parar na segunda fase, que é a fase só de investimento, onde você consegue até dobrar seu capital, multiplicar capital para viver de renda passiva.
mas isso pode demorar 20 a 30 anos. A gente tem alguns conhecidos na Bolsa de Valores mais velhinhos, como o Luiz Bassi e o Warren Buffett, que hoje, se você olhar para eles, estão ali 89, 90 anos. Então, você também não quer se enxergar desse jeito, né? Pô, lá com 90 anos, eu começar a ganhar grana de renda passiva, dá para ser um pouquinho antes, se você fizer dessa forma aqui. Se você pega crédito e alavanca com coisas que vão se autopagar e lá na frente está pago, é seu, virou renda passiva. Cotas, você já viu investimento em cotas? Não. Então, imagine você pega um crédito, aluga uma usina, essa usina já paga a sua parcela, ou um consórcio, né, também. Você comprou, já paga a parcela, você tem hoje consórcio para comprar a usina, já paga a parcela e ainda sobra a grana. Você hoje pode virar um cotista de investimentos de construção de prédio, por exemplo. Hoje as construtoras já estão mudando um pouquinho a modalidade de investimento. Você não precisa mais comprar a unidade inteira, você compra parte dela. É o tal da multipropriedade? Ou é diferente? A multipropriedade é cota, né? Uhum. Ali você tem uma multipropriedade que realmente é dividido por cota. Aí você tem parte do tempo ali, você pode usar ele. Isso. Mas entenda o que eu vou te falar agora que é diferente. Uma ação, ela é parte de uma empresa. A empresa dividiu ali em 1.000 papéis, 2.000 papéis, e cada um papel daquele tem um valor. Os caras estão fazendo isso com imóvel hoje, em construção. Eles botam uma patrimonial, onde você vai ser sócio dela, e ele divide por cota. Cada cota dessa aqui você pode adquirir. Então, por exemplo, uma cota de R$1.000. Você pode adquirir 10 cotas de R$1.000. Essas 10 cotas de R$1.000 equivalem a um X metros quadrados daquele imóvel que você está adquirindo. E ele vai alugar. Quando ele alugar, ele vai te pagar proporcional ao que você tem lá de metro quadrado. Não sabia, não. Pois é, isso é possível. Já está aí no mercado. É o contrato de SPE, ou SCP, né? A Sociedade por Participação de Cota. Obviamente, você está colocando dinheiro na mão dos outros, né? Mas isso é via contrato, é tudo in priori, né? Ajustado entre vocês, ajustado entre as partes. E quem investe em imóvel, tem alguns pensamentos aqui, não dá para falar dentro do podcast, que é um pensamento de você saber se aquela empresa vier a falir, se você pode tomar aquele imóvel de volta, né? Que é parte do que você colocou do dinheiro está ali na terra. Então, você pode trazer isso de volta. Uma coisa que eu tenho gostado muito, você que trabalha com aluguel, é fazer minha grana autopagar, que a gente chama de payback, investimento em franquias autônomas. Mercadinhos, máquina de chopp, aluguel de eletrodomésticos já está acontecendo pelo Brasil inteiro. Você comprar esses tipos de franquias, que são machines, né? Que são máquinas, que você não precisa estar ali. Essas máquinas estão rendendo, elas estão pagando a sua parcela, né? E no final, você vai ter um payback disso, só que o dinheiro você usou, o dinheiro dos outros, alavancando com o dinheiro do banco, com o dinheiro que você tem crédito, para que lá na frente ela vire um investimento que está lhe gerando renda. Então, imagine as possibilidades que a gente está falando aqui agora de fazer o dinheiro comprar o seu futuro, obviamente com ativos reais, não mais ativos só da Bolsa. E esses ativos reais, que você já faz parte disso, os seus carros estão se pagando, né? Mas o carro também tem deságio, né? Eles vão terminar aqui tendo que renovar a frota. Mas aqui a gente está falando de negócios que possivelmente eles só se valorizem com o passar do tempo e você vai multiplicando capital dessa forma aqui. Leilão. Você faz leilão, não? Não. Deveria. O leilão hoje você tem a parte da Caixa Econômica, que é o que mais faz, né? Através de financiamento, e aí eu estou falando aqui de novo crédito, né? Ou você compra à vista. Mas vamos supor que você entre num leilão financiado. Você está falando leilão de imóvel. De imóvel, é. Certo. O de carro eu não gosto muito, não. Mas o de imóvel eu acho bacana, porque o imóvel ele não fica sangrado como o carro. O carro, uma vez que você compra, ele fica lá dentro do DUT dele, né? Ele foi um carro de leilão, enfim, ele perde valor de mercado. Isso. O imóvel ele não perde. Uma vez que você faz um imóvel de leilão com esse crédito que você conseguiu, você está construindo um patrimônio dentro de um imóvel que é mais barato. Você comprou através de um leilão, obviamente você tem que saber fazer isso. Você compra ele mais barato, faz a reforma dele, bota para alugar, ele começa a pagar a parcela do seu financiamento, do consórcio que você fez para adquirir esse leilão. Obviamente que leilão não pode ser comprado com consórcio, mas é você fazer uma estrutura entre PJ e pessoa física para você depois recomprar o financiamento com o consórcio. Mas esse é outro pensamento, porque o consórcio ele diminui o custo efetivo total do que o financiamento. Mas vamos supor que seja só financiamento. Então você comprou um patrimônio que estava em leilão, mais barato do que o mercado real. Esse patrimônio está se autopagando e esse patrimônio vai ser seu. Lá na frente ele é seu, ele está se pagando. Aí você pode usar ele como home equity de novo. Tem até uma conta rápida, que eu faço, uma demonstração rápida aqui que eu faço. Até te falei isso no início, né? Com um imóvel. Me diga hoje, se você tem um imóvel particular seu, está pago, como é que você faz mais 2? Pense aí, rapidinho. Paz. Uma forma é home equity, né? É, Falando sim. nisso, pronto.
O Home Equity ele paga até 60% do que você tem lá investido. Então, um imóvel de 500 mil vai lhe dar 300 mil líquidos com a garantia do seu imóvel para você poder usar esse dinheiro em outro lugar. Se você é um cara que não tem toda a inteligência financeira que eu vim falando aqui, toda a expertise, se você não foi mentorado por ninguém, talvez você erre na hora de você reinvestir esse dinheiro ou você simplesmente vai torrar o dinheiro. E não é essa a intenção. A intenção é você comprar um outro bem. E esse outro bem tem que ser um bem de leilão. Por que, Alan? Porque o bem de leilão é mais barato. Você compra com 300 mil, talvez o mesmo imóvel de 500 mil. Então, você tem um outro imóvel pago, agora você pagou ele, né? De 500 mil reais. Ok? Pronto. Com esse outro imóvel pago de leilão por 500 mil reais, que você já começa a alugar ele para ele pagar o Home Equity, que é a parcela, ele está quitado. Você pode fazer Home Equity em cima dele de novo. Então, com o imóvel, você tem a possibilidade de ter mais 2. Mas pode fazer Home Equity no imóvel de leilão? Não, o imóvel de leilão está pago. Você pagou pelo Home Equity. Sim, mas está pago. Pronto, é seu. É um patrimônio seu. Mas pode fazer? Pode, sim, lógico. O patrimônio é seu. Mas não é de leilão? Não, entenda. O leilão só é a gente está falando de leilão aqui como venda do banco que tomou de alguém para você. A partir dali, o imóvel é seu. Você vai chegar, vai transferir a escritura para você. O imóvel é seu, não é mais da Caixa, tá? Entendi. A Caixa ela consolidou, trouxe para dentro do patrimônio dela para te vender em leilão, porque esse é o papel da Caixa, né? Vender o que está parado para leilão, né? E até alguns casos que não saem no preço de mercado, tá? Tem gente que paga mais caro, inclusive, por estar em leilão. Tem que saber comprar. Mas aqui eu estou dizendo que um imóvel que você tem de 500 mil lhe dá o poder de compra de 300 mil, que é o Home Equity, para você comprar um outro imóvel, talvez no mesmo valor que o seu, só que como ele está em leilão, você está comprando mais barato. E se você tem a técnica para comprar em leilão, você comprou e pagou. Uma vez que você pagou e transferiu, o imóvel é seu. Sim. Pronto, a partir dali você pode fazer o Home Equity em cima dele de novo e comprar um outro imóvel. Aí você já deve estar se perguntando, caramba, como é que eu vou fazer um Home Equity de novo? Você já fez um Home Equity K para comprar o imóvel de leilão de K. Você só faz isso quando você tem um motor de crédito. Se você não tiver um motor de crédito, que a gente ensinou aqui há poucos instantes, que é um motor de você ter liquidez, você ter caixa, se demonstrar que você tem potencial financeiro para você poder comprar outro patrimônio e poder pagar essa parcela, aí você sim pode ter. Você pode pagar essa parcela do seu atual imóvel, que era seu, que você colocou em Home Equity, você paga essa parcela aqui, compra o leilão você deixa alugado, o imóvel é seu, você deixa alugado, essa parcela do aluguel paga o Home Equity que está aqui, e com esse imóvel que está quitado, você faz de novo um Home Equity e compra um outro imóvel. Ou seja, você tem 2 imóveis aqui sendo pagos por alguém que está alugando eles, com um só que você tinha. Então agora você tem de um, você transformou em 3. E esses outros 2 estão sendo pagos por um aluguel que você fez. É um patrimônio, talvez, muito melhor do que carro, porque lá na frente ele teve uma supervalorização, ainda mais se você acertar em cheio, né? Hoje a gente fala em imóvel, você comprar no lugar certo. Se você comprar no lugar errado, ele vai desvalorizar. Sim. Se você comprar no lugar certo, ele vai se valorizar. Agora, Alan, eu tenho uma dúvida. A gente está falando assim sobre imóvel, leilão e tal, mas eu percebo que não é algo assim que é muito simples igual a comprar carro. Porque carro você vai ali, compra, se der um BO, você chega ali e vende. Pronto, né? É isso aí. Mas o leilão, eu percebi, já pesquisei muito sobre isso. Pronto. E já percebi que não é algo tão simples, não. Pronto. Aí que tá você vir se enquadrar na minha mentoria, onde eu te levo, além da mentoria, que é todo esse ensinamento que eu estou fazendo aqui de forma rápida no podcast, eu te levo para uma equipe que vai te auxiliar a fazer isso. Alan, mas a sua equipe é de graça? Não, a gente vai cobrar um percentual sobre isso. Mas a gente vai fazer acontecer o que você hoje faz virar um curto-circuito dentro da sua cabeça. Você está pensando aí, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer o que o Alan está falando? Você só faz quando você entende como é que faz. E quando você tem prática. E quando você quer acertar, você não vai errar. Você falou de carro aí, se errar, eu vendo. Isso. Imóvel a gente não vai errar, a gente vai fazer em cheio. É. Eu quando conversei com um cara que faz o House Flip, é interessante. Esse cara é parceiro meu. Eu posso depois falar o nome para você aqui, mas ao vivo não dá para falar. Eu não falei com ele antes, que eu ia falar o nome dele, até porque ele é um cara conhecido, enfim. Esse cara chegou para mim e disse, Alan, é assim que funciona. A gente vai fazer isso. Eu disse, porra, na cabeça dele tá simples pra caramba. O cara compra um imóvel, reforma, quebra as paredes, né? E no final entrega pronto e já tem lucro. Ou seja, o cara já está dentro do mercado, ele já faz isso há um tempo. Ele é engenheiro civil já de muito tempo de mercado. Para a gente que é um raro mortal, que entende de números talvez, você que entende mais um pouquinho de investimento, você trava. Você chega ali, pô, não dá para mim, eu não tenho como fazer isso. Eu não vou me envolver na obra, eu não vou, sabe? Quando a gente falou em cota aqui, que é para comprar um imóvel,
Hoje já existe até cota para você comprar leilão. Você não precisa se envolver mais com o leilão em si. Mas Você pode comprar uma cota de alguém que vai administrar um leilão. Uhum. Então hoje já está fácil isso no mercado, tá? O cara vai lá para leiloar um imóvel que vale 600 por 300 ou por 400. Vai ter um lucro nessa operação, entre comprar, reformar e vender. Você não sabe fazer isso. Aí você diz, pô, peraí, eu vou entrar nesse cara aqui porque ele entra como cotista. Ele pega dinheiro de investidores, cotas, divide as cotas, compra o imóvel de 400 mil, paga toda a escritura do imóvel, transfere para uma propriedade empresarial, que é ele que está fazendo, feita para isso, para vender as cotas, né? Você, como investidor, entra como cotista, comprou a cota por 100, vou dar um exemplo básico aqui, comprou por 100, lá na frente, quando ele vender, sua cota está valendo 140. Ou seja, você transformou o dinheiro com alguém suando por você. Você não precisou suar. Agora, para isso, você tem que entender um pouquinho de mercado financeiro e do que eu estou falando aqui agora. Outro exemplo aqui de dinheiro, né? Observe como você pode multiplicar dinheiro somente com o poder de compra que você tem. Muita gente pensa hoje que bolsa de valores é o que vai multiplicar capital. Eu falo sobre essa teoria de alavancagem patrimonial porque eu sei que é no mercado real que você tem a multiplicação muito maior do que o mercado de bolsa. O mercado de bolsa funciona se você fizer os que a gente chama de swing trade, os day trades, que é ali que você tem uma alavancagem maior. Tem um carinha na Bolsa de Valores que eu gosto bastante dele. Ele ajuda as pessoas a enxergar a ação que pode chegar a uma evolução patrimonial. Uma outra dúvida é a seguinte. Eu percebi que a Bolsa é um jogo que é ali a médio prazo, né? Sim. Ou é um jogo, tipo, a curto prazo, que eu vejo às vezes a pessoa fala, não, agora eu vou ser trade. E a galera pega o dinheiro ali e não é algo que você vai ganhar, tipo, em 5 anos. É algo... Não sei se Sim, pensa. é algo mais ali, né? Devagarzinho, né? Vamos lá. Se você hoje é um investidor de bolsa, entenda que Bolsa de Valores só não é renda variável. Tem renda fixa também. Eu te falei aqui em renda fixa como investir em Selic, investir em CDI mais alguma coisa, investir em Tesouro Direto, investir em CDB. A gente teve até um caso agora do Banco Master, né? Que o CDB ele te dá a garantia do fundo garantidor. E essa garantia é até 250 mil por banco e por CPF. Alguns investidores que se espelharam muito naquela taxa que o Banco Master estava pagando, colocaram grana ali, alguns passaram do poder do FGC, que é 250 mil, eu chego onde você estava querendo me perguntar. E eles se ferraram, porque o banco quebrou lá, e aí o FGC só paga até 250 mil. Tinha gente que tinha mais de 1 milhão aplicado ali e recebeu só 250 mil. Mas quem aplicou só até 250 mil, ou menos do que isso, recebeu o dinheiro do FGC sem problema nenhum. Uhum. Então você tem aplicações em renda fixa que já te dão a possibilidade de você manter seu dinheiro em reserva, que é a segunda fase. Deixa a possibilidade de você deixar esse dinheiro como garantia se você quiser pegar empréstimo direto na corretora, que é o que a gente está falando aqui agora. A Bolsa de Valores, entenda, você não investe direto na Bolsa de Valores, você investe através de uma corretora. Uhum. Então, quando você coloca seu dinheiro na corretora, você tem a decisão de investir em renda fixa e em renda variável. Quando é renda fixa, aí vem a pergunta que você me fez, como é que multiplica capital, que você até falou, né? É longo prazo? Não é. Preste atenção. Na renda fixa, eu vou te garantir... Deixa eu ver se tem mais papel para escrever, mas dá para escrever aqui. Boa. Ou falando, você percebe. Uhum. Eu vou te garantir que você vai render acima da inflação, que é o IPCA. Eu vou te garantir, pelos investimentos que a gente faz hoje em renda fixa, uma garantia com base nos ativos que a gente tem para comprar. 8% acima da inflação. Esses 8%, se você pegar uma calculadora aqui agora e botar 8% no primeiro ano, 8% no segundo, juros sobre juros, 8% no terceiro, você vai ver que ao passar do tempo você multiplicou o que era 100 e virou 200. Uhum. Ok? Warren Buffett e Luiz Bassi, que são exemplos clássicos, eles conseguiram render acima de 20% ao ano. Aí você, 20% ao ano, o meu carro me dá muito mais. A alavancagem aqui, se eu comprar um leilão e vender, vai me dar muito mais. Mas de forma estável, 20% ao ano, em 20 anos, multiplica 38 vezes. Aí vocês, eu tinha um capital que era 1.000, virou 38 mil, 20 anos depois. Mas eu estou falando a longo prazo. Você me perguntou, Alan, é a longo prazo? Sim. Agora, daí você começar a colocar dinheiro em renda variável, que é você entrar em fundo de investimento, fundo imobiliário, em ações e outras coisas diversas que tem, e até possibilidades arriscadas, né? CRI, CRA, você investir dinheiro em debêntures, coisas que dá risco, né? CRI, CRA, desculpa, é de renda fixa, mas você investir em empresas que podem lhe dar risco,
Você pode sim multiplicar capital. Vou lhe dar um exemplo agora aqui de 2 empresas bacanas. Você já comprou no Mercado Livre? Já. Já. Nos últimos 10 anos, você tinha dinheiro para investir? Tinha. Tinha. Você investia em carro, né? Tinha. Pronto. Se você tivesse investido na ação do Mercado Livre, que é uma ação americana, está na Bolsa Americana, não está no Brasil, mas isso hoje é fácil você acessar. Você acessa uma corretora americana e compra essa ação lá fora, a Meli. Uhum. Você teria multiplicado seu capital, você tinha lá para comprar carro, por exemplo, em 62 vezes. Só com a ação da Meli. Uhum. Dizer, pô, 62. Quem acertaria a ação da Meli vir 62% acima, né? Essa é uma visão de mercado que quem investe em renda variável tem que ter. Sim. Quais são as ações, eu falei de um cara aqui agora que é retado em cima disso, quais são as ações que podem multiplicar meu capital ao longo do tempo? Aí esse cara estuda balanço de empresa, o que essa empresa faz, qual é o mercado que ela atua. Outra empresa muito famosa, a Prio 3, ela comprou parte de operação da Petrobras, que a Petrobras não queria mais, lá do Rio de Janeiro, o Prio Rio, né? Na verdade. O ticket dela é Prio 3. Ela multiplicou 13.000%, 30 vezes, em menos da pandemia para cá. Então, se você botasse um dinheiro lá na pandemia e esperasse hoje, que é a calmaria que você tem que ter com a ação, dizem que a ação, se você tiver um infarto, é melhor. Que você infarta, vai ser internado, entra em coma, Deus me livre e guarde. Quando você acordar, a ação já multiplicou. Porque ninguém tem coragem, por exemplo, de deixar um dinheiro multiplicar, réis mortais, né? Uhum. De deixar um dinheiro multiplicar e não ter vontade de tirar. Então, quando eu falo que a ação da Americanas, do Mercado Livre, e a ação da Prio multiplicaram 60 vezes, 90 vezes, enfim, você pode ser um cara impaciente em ver esse dinheiro multiplicando, o que era 100 virou 200, o que era 200 virou 300, e você diz, não, eu vou tirar essa porra, porque daqui em diante ela vai cair. Uhum. Sacou o que eu tô falando? Uhum. Você não tem essa paciência, mas quem investe em renda variável, de forma coesa, né, sabe o que está fazendo, ele assume risco e assume um pensamento de longo prazo que lhe dá um rendimento maior. Swing trade, que é você vender fora de um dia, e o day trade, que é você vender em um dia só, é uma profissão. Uhum. Não é pra gente que está aqui tentando fazer a vida de uma outra forma, a gente tem que se dedicar. Aí você vê os caras cheios de tela na frente. Ali os caras estudaram, sabem indicadores, e ainda assim é um acerto em vários erros. Uhum. E aquele acerto ali é que faz ele ganhar grana. Ou seja, ele ganha mais dinheiro acertando pouco do que errando muito. Então, daí ele tem dinheiro. Mas é um cara profissional. E é para poucos, viu? Porque muita gente que entra... Eu já fui day trade. Uhum. Eu já fiquei com 2 notebooks na frente, amigos que faziam, enfim. A gente achava que estava ganhando dinheiro, ao passo que a gente perdia. Fiz, oxe, e agora? Não, vamos tentar de novo. Uhum. Então é uma corda bamba muito grande. Aí é o cara que tem que ter um sangue frio, tem que ter uma grana. Quem dera, por exemplo, eu chegar aos 60 anos e chegar para mim e dizer, não, agora já deu, não quero mais fazer nada de empreendedorismo, quero só ficar aqui em frente às telas, mexendo com isso aqui. Aí dá. Aí você começa a entender o que está acontecendo, são os indicadores, né? Para onde vai aquele ativo, se você consegue comprar ele hoje de manhã e vender no final do dia, ou você consegue comprar ele e vender daqui a um mês, aí pode dar uma grana mais rápido. Mas não é essa a teoria de renda variável. Aí você está se arriscando muito. A teoria é você comprar e só vender lá na frente. Você comprou ação para você, é uma parte da empresa. Assim como esses grandes investidores compraram várias ações, entre elas a Apple, a McDonald's, a Meli, que a gente falou, Mercado Livre, todas essas grandes empresas que a gente conhece. Os caras compraram lá atrás e perceberam que elas iam multiplicar cá na frente. Uhum. Essa é uma visão de longo prazo para quem é investidor. Perfeito. Você já faz algum investimento na Bolsa hoje de valores? Não. Depois você me pergunta que eu ensino mais. A gente tá chegando já no finalzinho, então fala aí o quarto ponto, né? O quarto ponto eu estava falando aqui o tempo todo. É porque no quarto ponto, onde é a alavancagem. Certo. São esses mercados que você até ficou impressionado com alguns deles, de comprar cota de imóveis. Isso. Que as pessoas não têm noção de como fazer. É o leilão de imóveis que as pessoas não têm noção de como fazer. É a reforma de imóveis que as pessoas não têm noção de como fazer. Não tem noção de como fazer. Comprar na tabela zero em lançamento de imóveis. Você tem que estar acessando aí corretores de imóveis ou então alguém que te ensine a fazer isso. Lá na minha mentoria, lá no meu quarto passo, para a pessoa que já chegou no quarto passo, eu coloco ela dentro desse cenário aí. Eu ajudo ela com profissionais. Eu sou profissional de consórcio também, mas eu ajudo ela com profissionais desses segmentos para ela ficar tranquila. Eu vou pegar o meu dinheiro e vou colocar da maneira certa e a equipe que trabalha junto com a Alan está multiplicando esse capital para mim. Então vamos revisar os 4 pontos da mentoria. Primeiro ponto, planejamento. Planejamento, sobrou dinheiro, raio-x.
Segundo ponto, você colocou seu dinheiro que está sobrando reservado. Você começa a acumular ele. Você deixa esse dinheiro guardadinho e acumulado. Ou seja, você está tendo a segurança de que você está tendo esse dinheiro ali. Aí eu vou fazer você ter plano de saúde, eu vou fazer você ter seguro de vida, eu vou fazer você ter uma reserva de patrimônio com a previdência privada para a sua aposentadoria, para você ficar tranquilo de que se você parar na fase 2, você já foi bem mentorado por mim. Aí você diz, não, eu quero ir para a fase 3, eu quero ir para a parte do crédito. Então, se você está fazendo tudo bonitinho, seu imposto de renda está tranquilo, está tudo ajustado ali, você tem grana para a coisa acontecer, você entra no crédito. Quando você entra no crédito, você tem algumas ferramentas, entre elas consórcio e os tradicionais financiamentos. Aí você chega para essas operadoras, pode ser até a própria corretora, né, que lhe dá como garantia, e diz, cara, eu quero seu dinheiro emprestado. Eu vou pagar juros. Eu quero seu dinheiro emprestado. Aí o cara vai dizer, beleza, você quer meu dinheiro emprestado para quê? Aí você, agora entra a Alan com a equipe dele, para fazer a alavancagem patrimonial. Você vem para a fase 4. Entendi. Saiu da fase 3, você tem crédito no mercado, você consegue pegar dinheiro emprestado, você vai pegar esse dinheiro para usar em alavancagem patrimonial. Você não vai usar para comprar um imóvel dos sonhos que sua esposa quis que você comprasse para depois ela desistir e ficar lá parado. Um exemplo. Estou dando exemplos como família que a gente sabe que isso acontece em conversas normais, né? Ou então você viu um cara passando de BMW, você quer comprar um BMW porque você viu e quer comprar. Você vai colocar seu dinheiro em alavancagem patrimonial. Ou são autopagáveis ou eles vão se multiplicar. Uma vez que multiplica, esse dinheiro retorna e você faz a bola de neve. Aí a gente está falando aqui em bola de neve. Quanto mais imóvel e patrimônio você construir, mais imposto de renda você tem e mais as instituições financeiras enxergam você como potencial de poder pegar dinheiro emprestado. Isso é o que a gente chama de motor de alavancagem. Aí você vai começar a alavancar, quem sabe, lá na frente, você ao invés de ter 30 ações que podiam se valorizar, mas você não tem certeza, você vai ter 30 imóveis gerando renda para você, como você tem hoje em automóveis, ou você vai ter máquinas que já se pagaram e já estão rendendo para você, ou você vai estar safro já em comprar leilão, reformar e vender, ou comprar imóvel velho e revender. Então, todas essas possibilidades que você hoje não enxerga, e um cara, talvez, que tenha grana, as pessoas, a gente está falando aí de gente que, quando eu comecei a conversar com você, eu estava falando de gente que talvez tenha grana e hoje está todo enrolado. Eu vou fazer o cara que hoje tem grana, multiplicar a grana dele e chegar lá na frente e perceber, cara, hoje eu vivo do que eu construí. Agora ele construiu com base em conhecimento, em mentoria, que é para poucos. Eu estou fazendo sozinho, por exemplo. Comecei a fazer. Hoje já tenho pessoas que eu sou do métier, sou conhecido, e as pessoas já vão virar parceiros meus lá na frente para os meus clientes, que é o que a gente está falando aqui agora. Mas para eu chegar nisso, foi uma tese que eu coloquei dentro da minha cabeça e dizia, eu vou fazer, eu vou atrás disso. Muita gente como... Talvez você não. Muita gente que hoje trabalha e ganha um salário bom, só pensa em guardar talvez um pouquinho, deixando na poupança, aí pensa em trocar de imóvel, não vai fazer nada com esse dinheiro. Sim. Lá na frente, quando ela envelhecer, que foi a história onde eu comecei, quando eu era empresário, ela vai envelhecer e vai dizer, foi o que eu fiz com o dinheiro? Não fiz nada. E aí, o que eu estou ensinando aqui agora, que é o que a gente tem a possibilidade, né, de ver isso dentro do YouTube, de ver isso dentro do Instagram, de ter um conhecimento que as pessoas não tiveram, é de trazer esse conhecimento e trazer de forma de mentoria, fases, e levar o cara até a alavancagem patrimonial. Perfeito. Então é isso aí. E como é que a galera pode falar com você? Como é que pode ter acesso à informação? Hoje basta entrar no meu Instagram, Alan das Finanças, que lá a gente vai te atender, tanto pelo direct, como pelo WhatsApp que tem lá. E a partir dali a gente começa a entender quem é essa pessoa, o que é que ela quer fazer. Se ela quer continuar só levando a vida dela de qualquer jeito, se ela quer ir para fase 1, fase 2, ou transgredir fase 3, fase 4, e aí seguir a vida dela multiplicando o capital com patrimônio real, com ativos reais, de forma inteligente e, obviamente, que multiplicando de forma real. Não é brincadeira, a gente vai multiplicar o dinheiro dela de forma real no mercado. Agora, o que eu gostei de tudo aí é que você dá a opção, por exemplo, se o cara quiser para na fase 2, tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema. Ele não tem obrigação de nada, né? Isso, não. Então você não segue a linha... Não, se ele tiver medo de pegar crédito, que muita gente tem esse receio, né? Ah, eu vou financiar e vou ficar pagando parcela. Muita gente tem esse medo. Né? Então, por mais que você mostre que é vantagem, se a pessoa não quiser, você respeita, tá tudo bem. Tá tudo bem, Legal. Agora, o cara que já tem essa visão hoje, de que pode multiplicar patrimônio, de que ele pode ser alguém na vida, mas ele não sabe fazer. Aí eu ensino ele, o beabá, até ele chegar na fase 4 e estar junto comigo lá, crescendo patrimônio da forma certa, não da forma errada. Legal. Bacana? Perfeito, bacana demais. Valeu. Obrigado, gente, aí. Valeu, turma. Muito obrigado por mais um episódio da FCast. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Seja muito... Vai falar uma coisa? Não. Tá tudo certo para mim. Quem me viu aqui até agora,
vai ver esse vídeo gravado lá no YouTube. Eu sempre digo que o vídeo gravado é um vídeo para a eternidade, né? Vai ficar para mim, para os meus herdeiros, enfim, para quem quiser me assistir. E quem quiser me procurar para a gente, enfim, bater um papo pessoalmente, como eu estou batendo aqui com o Alex. Fica aí à vontade, tá? De me procurar, enfim, eu não sou um cara estrelinha ainda não. Dá para falar com todo mundo. Obviamente que não dá para falar o tempo todo, né? Mas quando eu tenho um tempo, eu falo com todo mundo. E fico bem à disposição de vocês aí que estão assistindo a gente agora. Valeu, turma. Você levantou muito. Eita, travou minha língua de novo, véio. Mas muito obrigado por mais um episódio da Fcast. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Valeu, mestre.